Olá gente, tudo bem? Pessoal, mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre condicional simples e irregular, tá? Vamos ver aqui algumas dicas sobre este tema, tá? Bem, o condicional simples serve para expressar hipóteses no futuro, tá? Isso, gente, quando ele vem acompanhado de algum marcador temporal, tá certo? Vale bem lembrar isso, tá? Viajaria a Iguaçu para ver as cataratas em dezembro. Então, viajaria a Iguaçu para ver as cataratas em dezembro, tá? Então, por que que é uma hipótese, tá? Porque pode vir a acontecer no futuro. Vai depender de uma condição, tá? Por isso que o tempo é condicional. Vai depender de uma condição para que a ação do verbo viajar aconteça, tá? Beleza? Bem, e outro ponto, ele exprime desejo ou probabilidade de ocorrer algo. Foi o que eu acabei de citar, tá? Então, me gostaria sair a cenar com Marina. Então, eu gostaria de sair a jantar com Marina, tá? É um desejo, uma vontade, um querer, tá? E é uma probabilidade de acontecer? Sim, tá? É uma probabilidade de acontecer. No futuro, sim, se tiver um marcador temporal. No passado, sim, pode ter acontecido no passado, se tiver marcador temporal, certo? Então, o condicional simples serve para expressar hipóteses no futuro. Probabilidade serve para expressar um desejo, tá? Serve também para pedir algo de forma educada, por exemplo, poderia cerrar a ventana para mim, então poderia fechar a janela, tá? Para mim. E também serve para expressar um conselho, tá? Deverias estudar mais esta semana. Então, deverias estudar mais esta semana, certo? Então, o condicional simples serve para isso, resumidamente, tá? E como é que se conjuga o irregular dele? Muito simples. E tem até uma facilidade. Qual é? Um bônus, né? Digamos assim. O bônus é que o condicional simples e o futuro imperfeito do indicativo têm as mesmas irregularidades nos mesmos verbos. Ou seja, tá? O verbo descer, deixa eu trocar aqui a cor, só um instante. O verbo descer, no condicional simples, o radical dele fica dir. E esse mesmo radical serve para o futuro. Então, yo diria no condicional e no futuro yo direi, ok? O verbo a ser do mesmo jeito, o radical dele no condicional é are e no futuro imperfeito também é are. Querer, querer, tá? E no futuro também. Poder, o radical é esse. Poner, esse é o radical no condicional simples. Salir, este é o radical. Tener, este é o radical. E venir, vend, é o radical, tá? Venir é o verbo vir, tá, gente? Não é o verbo vender. Ah, mas aqui parece com vender, né? Sim, parece, mas não é, tá? Por quê? Porque o verbo vender no condicional simples é regular. E os verbos regulares no condicional simples não precisa ter radical. Alterar radical ou alterar alguma coisa. Basta eu ter esse verbo regular no infinitivo, terminado em AR, R ou IR, e acrescentar as terminações de acordo com a pessoa verbal, tá? Então, se eu quiser conjugar o verbo descer no condicional simples, faria da seguinte forma: yo diria, tu dirias, vos dirias, usted diria, ele ou ella diria, nosotros diríamos, vosotros diríais,
ustedes diriam, eles ou ellas diriam. Então, conjuguei o verbo decir, que significa dizer, no condicional. E se vocês quiserem praticar, façam do mesmo jeito, tá? Com os outros verbos. O verbo poder, por exemplo. Eu poderia, tu poderias, vos poderias, tá? Usted poderia e assim por diante, tá? Então é simples conjugar os verbos nesse condicional simples, mesmo ele sendo irregular. Sim, é fácil, porque eu tenho apenas que conhecer as terminações de acordo com as pessoas verbais, tá? E conhecer o radical do verbo irregular e acrescentar os radicais às terminações, ok? Beleza? Vamos ver um pouco mais, tá? Bem, vamos ver alguma conjugação verbal completa, tá? Vamos lá, eu tenho aqui o verbo saber, o verbo valer e o verbo caber. Antes de mais nada, o que eu preciso conhecer? O radical deles. Qual é o radical do verbo saber no condicional? Sabe. Depois, eu só acrescento essas terminações e conjuguei o verbo. Depois basta só conjugar no condicional. Eu sabria, tu sabrias, vos sabrias, usted sabria, ele ou ella sabria, nosotros ou nosotras sabríamos, vosotros sabriais, ustedes sabriam e eles ou ellas sabriam, tá? Da mesma forma é o verbo valer. Pego o verbo valer, tiro o radical dele e acrescento as terminações verbais. E, da mesma forma, não diferente, eu faço com o verbo caber, tá? Separo o radical dele, repito em todas as pessoas verbais e acrescento as terminações e conjuguei o verbo caber no condicional simples. Muito fácil, né? Então, só tenho que conhecer o radical do verbo e as terminações que estão em vermelho de acordo com o pronome pessoal. Ok? Bem, e como o canal é Praticando e Aprendendo, tenho aqui algumas frases para que a gente faça a conjugação dos verbos que estão entre parênteses no espaço em branco. Certo? Lembrando que, gente, para fazer isso, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que conjugar o verbo a ser no condicional simples para Carlos e Antônia. Carlos e Antônia é da terceira pessoa do plural. Então você vai conjugar o verbo a ser na terceira pessoa do plural aqui dentro. Tá bom? E assim fazer com os outros. Conjugar o verbo poder na terceira pessoa do singular, conjugar o verbo tener na primeira pessoa do singular, o verbo descer na primeira pessoa do plural, o verbo venir na terceira pessoa do plural, ok? Então dá uma paradinha no vídeo, responda a atividade e a gente corrige já já. Ok? Valeu, acredito que já tenham respondido, então vamos às correções. Carlos e Antônia harían uma torta para nosotros. Carlos e Antônia fariam uma torta para nós. Tá? O verbo a ser na terceira pessoa do plural. Usted poderia fazer melhor sua tarefa. Então, você poderia fazer melhor sua tarefa. Verbo poder na terceira pessoa, na segunda pessoa do singular, tá? Eu tendría um novo coche se tivesse dinheiro. Se todo mundo tivesse dinheiro, todo mundo teria um coche, né? Teria um carro. Então, eu teria um novo carro se tivesse dinheiro. Verbo tener, conjugado na primeira pessoa do singular. Letra D. Nosotras diríamos todo o ocorrido ao professor. Nós diríamos todo o ocorrido ao professor. Verbo decir, conjugado na primeira pessoa do plural. E a última frase. Ella
vendría a mi fiesta de cumpleaños esta noche. Ela viria, verbo vir, na terceira pessoa do singular, a minha festa de aniversário esta noite. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido um pouco mais, tá, sobre as funções, sobre o uso e a formação do condicional simples de alguns verbos irregulares em espanhol. Beleza? Então, gente, fica aqui meu muito obrigado, tá? Não se esqueça de se inscrever, tá? Compartilhar o vídeo, tá? Deixar seu comentário, seu joinha, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.